A insuficiência aórtica é uma patologia caracterizada pelo fechamento inadequado da válvula aórtica, permitindo o refluxo de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo durante a fase diastólica. Isso pode acontecer por um defeito dos folhetos da válvula aórtica ou por um aumento da raiz da aorta ou da aorta ascendente. Nos pacientes mais jovens, a principal causa de doença valvar da aorta é a válvula aórtica bicúspide. Nos pacientes mais velhos, é a dupla lesão com predomínio de estenose e regurgitação, também consequente de uma válvula pouco móvel. Ela também pode ser decorrente de complicações de endocardite, de febre reumática e pós-procedimento, complicando a troca percutânea da válvula aórtica ou a dilatação para tratamento da estenose aórtica por catéter balão. Agora, as causas aórticas de insuficiência aórtica são hipertensão, colagenoses, com destaque para Marfan e Ehlers-Danlos, as vasculites, então artrite de células gigantes, Takai raso, a sífilis é uma causa importante, aneurisma aterosclerótico e dissecção de aorta. De alteração do exame físico nos pulsos, no pulso periférico a gente vê o pulso em martelo d'água, principalmente quando é de palpo radial, braquial e ulnar. O pulso em martelo d'água é caracterizado por um pulso de ascensão rápida e término rápido. Já no pulso central, a gente observa um pulso bífido com 2 picos sistólicos. É aventado que isso acontece porque o volume sistólico aumentado faria um efeito Venturi, que vai fazer o vaso contrair, diminuir a ejeção mesosistólica e posteriormente teria um segundo pico. O sopro da insuficiência aórtica é um sopro regurgitativo, aspirativo, de alta frequência, decrescente. A sua duração está relacionada com a gravidade. Quanto mais ele dura, mais grave é a regurgitação aórtica. Ele é melhor escutado no quarto espaço intercostal à esquerda, que é o foco aórtico acessório, e quando ele é mais audível no foco aórtico, é sugestivo de dilatação da raiz da aorta. O sopro de Austin-Flint simula a estenose mitral. Esse sopro ele é causado pelo refluxo aórtico encontrando o folheto anterior da válvula mitral. O surgimento de sintomas na insuficiência aórtica também é um marcador importante de prognóstico e também é um fator decisivo para a realização ou não de tratamento cirúrgico. A sobrevida ela cai bastante nos pacientes sintomáticos, principalmente os com sintoma mais severo, com classe funcional 3 e 4. Os sintomas característicos são angina, insuficiência cardíaca com congestão. A congestão tende a ser mais intensa no início do quadro clínico, depois o paciente ele desenvolve um aumento da drenagem linfática, um espessamento intersticial, que vai fazer com que a congestão seja menos pronunciada. É frequente a gente ver episódios de edema agudo de pulmão e a morte súbita acontece com frequência nesses pacientes também. Tem a lista dos critérios de gravidade da insuficiência aórtica pelo ecocardiograma. Esses critérios eles levam em conta o orifício regurgitante, o volume regurgitado, a fração de regurgitação e o grau de coloração angiográfica do ventrículo esquerdo pós-injeção na aorta. O acompanhamento nos pacientes assintomáticos de grau leve ou moderado, ele precisa de um eco transtorácico no mínimo a cada 2 anos. Os pacientes graves sintomáticos, a reavaliação deve ser de 6 a 6 meses. Deve ser feito o eco transesofágico se tiver programação de reparo valvar ou do procedimento de David. O tratamento farmacológico na insuficiência aórtica, ele tem tratamento paliativo, que vai ser inibidor de ECA ou os bloqueadores do canal de cálcio de hidropiridínico, verapamil ou diltiazem, naqueles pacientes muito sintomáticos e que são inoperáveis. E no caso do paciente que tem Marfan, o beta-bloqueador ajuda a diminuir a velocidade de progressão do aneurisma da aorta. De fluxograma para regurgitação aórtica, a gente vai seguir o seguinte. Se o paciente tem uma dilatação da aorta ascendente, que é necessária operação, logo a gente vai ver as recomendações, esse paciente tem que ir para a cirurgia. Se ele não tem, a gente vai ver a gravidade da insuficiência aórtica. Se ela for grave e o paciente é sintomático, ele vai para a cirurgia.
Dos pacientes assintomáticos, eles vão para a cirurgia quando a fração de ejeção está abaixo de 50% ou o volume sistólico final maior do que 50, e também uma recomendação mais fraca para aqueles com volume diastólico final maior do que 65. Se ele não tem nenhum desses, ele vai para o acompanhamento clínico. As recomendações de abordagem da aorta ascendente da raiz da aorta são as seguintes. Quando o paciente tem doença da raiz da aorta com a válvula preservada, ele é jovem, ele está num centro experiente, ele pode fazer essa cirurgia aqui, que é o procedimento de David. Ele troca a raiz da aorta preservando a válvula nativa. Os pacientes que têm Marfan, é recomendável que ele faça a troca da aorta ascendente acima de 50 milímetros. Para os pacientes em geral, é recomendável a troca acima de 55 milímetros em todos os pacientes, acima de 45 milímetros no Marfan com fator de risco, que são esses aqui. Então, antecedente familiar de dissecção aórtica, regurgitação mitral ou aórtica tem que ser grave, que está em programação de gestação, que tem hipertensão incontrolável ou que teve um crescimento maior que 3 milímetros no último ano. Por fim, ela também é indicada quando está acima de 50 milímetros em paciente com válvula aórtica bicúspide e os mesmos fatores de risco anteriores ou associado à coarctação de aorta, e quando a cirurgia primária indicada é a cirurgia de troca valvar aórtica e também há uma dilatação maior do que 45, deve ser feito procedimento combinado. A troca percutânea ela pode ser feita em centro que tem uma ampla experiência naqueles pacientes que são considerados inelegíveis à troca cirúrgica. A insuficiência aórtica aguda, ela é uma doença muito grave, ela é uma emergência, ela decorre principalmente de dissecção aguda de aorta, endocardite, trauma, a mortalidade precoce é extremamente elevada, a indicação cirúrgica é assim que possível e nos casos de complicação de endocardite, pode ser atrasado o procedimento por 5 a 7 dias, desde que o paciente não tenha sinal nenhum de instabilidade ou de abscesso da nova valvar. Obrigado.